Olá pessoal, eu sou Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 7 de maio de 2019 e caso você esteja aqui no canal pela primeira vez, faça a sua inscrição e ative o sino para você receber todas as notificações do canal, ok? Bom pessoal, esse vídeo aqui é em resposta a um vídeo produzido aqui pelo canal do Thiago Lima, aonde ele colocou o título de Jared Kushner vai reconstruir a Torre de Babel em Israel. Custo será de 666 milhões de dólares. Será que essas informações propagadas aqui pelo canal do Thiago Lima são realmente verdadeiras? Bom, eu andei checando essas informações que ele colocou neste vídeo no canal dele, usando o mesmo site, né? E ao mesmo tempo que eu utilizei essas informações que está aqui no site, que são meio duvidosas, né? E essa informação também usa alguns trechos da Bíblia que não são condizentes com o contexto, né? Que no caso aqui é colocado o contexto de Jeremias 31:37 para justificar uma possível Torre de Babel que está sendo construída em Israel. Isso não condiz com a realidade, não condiz com os textos bíblicos. Por quê? Para utilizar Jeremias 31:37, como foi mencionado no canal do Thiago Lima e aqui nesse site, onde ele procurou basear as suas informações, em Jeremias 31:37 faz parte do contexto que começa em Jeremias no capítulo 30 e vai terminar no capítulo 31, no final de 31. E o contexto diz o seguinte: ele é basicamente sobre a promessa de Deus em trazer do cativeiro o seu povo, ou seja, justamente da Babilônia, aonde foi construída a Torre de Babel. E no capítulo 32, Deus dá a sequência, né, da promessa, que diz exatamente o seguinte: a promessa e o sinal da restauração de Israel e de bênçãos espirituais, ou seja, Deus ele retirou o povo de Israel, retirou o povo judeu da Babilônia, certo? E trouxe para Israel novamente. Então a questão aonde está sendo levantada por esses canais de teorias de conspiração não condiz com o que está sendo propagado, né? E a respeito dessa Torre de Babel, desta preparação para o terceiro templo, como está sendo questionado aqui no site, também não condiz com a realidade. Como eu comecei aqui no canal, né? Já tem aqui no início a Torre de Babel, a possível Torre de Babel, e a gente pode confirmar isso através da sua altura, certo? Ela está sendo construída e ela tem um prazo para ser finalizada em 2020, certo? Você pode procurar todas as informações em relação a Qingdao Jeddah Tower. Jeddah Tower é a que está sendo construída e tem uma previsão aí para ser finalizada em 2020. Houve alguns atrasos nessa construção, certo? E ela provavelmente, né, se não houver mais atrasos em relação à construção dessa suposta Torre de Babel, que no meu ver, certo? No meu ver, isso sim é a Torre de Babel, porque ela se encontra na mesma região, apesar de ser um local diferente, mas ela está localizada numa região aonde foi fundada antigamente, biblicamente, a Babilônia, apesar de serem em lados opostos, né? A antiga Babilônia, ela existia ali próximo do Iraque, próximo do rio Eufrates, e esta construção dessa Jeddah Tower, ela está beirando o Mar Morto, ou seja, está do lado oposto. Então é o seguinte, a Torre de Babel, ela não está sendo construída em Jerusalém, em Tel Aviv, em Israel, em lugar nenhum de Israel. Porque a Torre de Babel, ela não representa Israel e nunca foi representada pelo povo judeu, pelo povo de Deus.
ela foi representada pelos oponentes, pelos inimigos de Israel, aonde você confirma isso no próprio Jeremias, né, aonde o povo de Deus estava cativo, estava preso pelos seus inimigos, foram escravizados pelos seus inimigos. Agora, as informações que foram passadas pelo canal do Thiago Lima e por este site, né, induz as pessoas ao erro, como essa informação que diz o seguinte: uma imobiliária e holding israelense anunciou seu plano de construir o prédio mais alto de Israel, com um acréscimo ao já impressionante complexo central de Aziel. Isso não é verdade, pessoal. Existem outro prédio maior do que esse que será iniciado em Israel, certo? Esse não é o único prédio, não é o mais alto. Acontece o seguinte, que eles usam, né, de desinformação para enganar as pessoas, e aí eles usam uma suposta imagem de como a Torre de Babel foi construída, certo? Não existe nenhuma informação fidedigna que a Torre de Babel tenha sido construída dessa forma, e aí o projeto deste novo prédio, que será construído em Tel Aviv, não em Jerusalém, né, que será construído em Israel, e isso é um prédio comercial totalmente fora da região aonde está sendo projetada a reconstrução do terceiro templo, né, que fica lá na cidade velha de Jerusalém, e esse prédio está sendo projetado para ser construído em Tel Aviv. Ou seja, pessoal, não tem nada a ver, não faz nenhum sentido com essas informações que eles estão passando. Beleza? Então, este prédio aqui, olha só o projeto. Ele lembra um pergaminho. Um pergaminho do mesmo modo como era escrito. E ainda existe alguns pergaminhos que contêm textos bíblicos, né? Textos narrados aí na época de Jesus Cristo, certo? Na época do Velho Testamento, a própria Torá é um pergaminho. Então esses teóricos da conspiração, eles tentam fazer o seguinte, para enganar as pessoas e induzir as pessoas ao erro, né? Qual que é o objetivo dessa conspiração? Atacar Israel, fazer promoção enganosa a respeito de Israel e promover que o Estado de Israel é um Estado satânico. Essa é a intenção desses teóricos da conspiração e outras organizações que estão aí juntamente ligados a essas conspirações para rotular o Estado de Israel como sendo um Estado perigoso, como sendo um Estado satânico que quer dominar o mundo junto com os maçons. Isso é uma grande enganação. Não existe veracidade nessas informações. Agora vamos aqui a uma das induções ao erro sendo propagado por essas pessoas, né? Este prédio não é o prédio mais alto de Israel. Originalmente aprovado para ter 111 andares, o Tower 120 será o prédio mais alto de Israel, superando a Torre Espiral de 91 andares de 350 metros. Ou seja, pessoal, a referência que eles estão usando para cima deste edifício é mentirosa. Então é o seguinte, essa torre em espiral, conforme a gente pode ver nessa informação aqui, não é o prédio mais alto sendo construído ou que será construído em Israel. Existe outro prédio, né, que terá cerca de 400 metros de altura, 100 andares com 400 metros de altura. Esse prédio na espiral, que será construído na espiral, ele terá entre 340 a 50 metros de altura. Agora aqui no canal eu já mostrei há mais de um ano, né, aonde será construída, aonde está sendo construída, possivelmente, aqui eu digo possivelmente, certo? Só Deus poderá provar que realmente nós estamos no fim dos tempos e possivelmente essa construção da Qingdao Jeddah Tower na Arábia Saudita, próximo ali beirando o Mar Morto, é sim, na minha opinião, a Torre de Babel do fim dos tempos. Vocês têm noção do que é 1000 metros? Esse prédio aqui, ele tem metade da metade do que será construído na Arábia Saudita.
Vocês sabem o que representa 1.150 pés? Exatamente 340 metros de altura. Não 1.150 metros de altura, né? Como foi induzido, está sendo induzido e propagado por essas organizações. E aqui embaixo é propagado também outra desinformação, né? Que eu já vou mostrar para vocês de onde vem a fonte verdadeira. Qual é o custo verdadeiro estimado desta construção? Aqui diz que será de 666 milhões. Claro, para induzir as pessoas, mais uma vez, né, numa clara tentativa de rotular tudo que existe, tudo que está em Israel, uma clara tentativa de rotular a satanismo, a Satanás, ao número da besta, 666. Isso eu provo mais uma vez que não é verdade, né? Qual foi o verdadeiro valor estimado para a construção dessa torre? Vamos aos fatos aqui, ó. Espera-se que a construção da nova torre leve entre 6 e 7 anos e esteja orçada em cerca de 2,5 bilhões de ienes, abre aspas, aproximadamente 665 milhões. Essa informação ela foi divulgada, olha só que interessante, no dia 20 de dezembro de 2018, ok? E essa informação aonde foi alterada aí com acréscimo de 1 milhão, justamente para induzir as pessoas, né, a acreditarem nessa mentira, foi acrescentado 1 milhão a mais, justamente para colocar o número da besta, né, e induzir as pessoas a acreditarem que Israel e os judeus estão propagando o satanismo, que ela é, em cima dessas colocações, a grande prostituta, né, que está descrita na Bíblia. Isso não é verdade. Isso é uma total desinformação. Do mesmo modo como foi praticado por Adolf Hitler, né, de fazer uma mistura de misticismo, ocultismo, colocando a maçonaria junto no meio disso tudo, o Estado de Israel, os judeus, muitos evangélicos acreditaram nesta grande enganação. Beleza? Então, só para concluir aqui, ó, essa informação ela foi promovida, divulgada no dia 28 de janeiro de 2019. Agora, quando a gente compara a data de quando foi promovida esta informação, né? Essa informação nos dá muito mais credibilidade nas suas origens, das suas fontes. Ou seja, o orçamento estimado foi de 665 milhões de dólares e não de 666, como informa esse site aqui e também como foi propagado através dessa informação pelo canal do Thiago Lima. Essas informações não são verídicas, ok? Então o prédio mais alto do mundo não é este que está sendo construído, né, em Israel. Não tem projeto nenhum, não tem ligação nenhuma com o que será construído na cidade de Jerusalém, aonde está sendo projetada sim a reconstrução do terceiro templo, né? E muitas dessas pessoas, muitas informações querem rotular este terceiro templo como sendo um projeto desenvolvido por adoradores do anticristo. A palavra de Deus não diz isso, certo? Bom, eu peço a todos vocês que compartilhem essa informação, certo? Que vocês passem a verdadeira informação em relação à suposta Torre de Babel que está sendo construída em Israel. Isso é uma grande mentira, isso é uma grande teoria da conspiração. A verdadeira Torre de Babel supostamente está sendo construída na Arábia Saudita. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.